Então, Rogério, nessas circunstâncias, São Paulo agora é favorito contra o Brasil? Eu nunca perco tempo assim pensando nisso, né? O meu tempo é disponibilizado para treinar minha equipe, torná-la mais forte possível e tentar fazer ser um time equilibrado e buscar o resultado que nos seja um resultado que nos ajude na tabela de classificação. Perdeste o Washington, né, pro próximo jogo, pela expulsão. Queria que tu falasse sobre os concorrentes nessa vaga do Washington. A tendência é o Galhardo já por ter entrado contra o Aimoré, e aí eu te proponho uma análise de que o Galhardo é um pouco diferente de característica do Washington. Pode cumprir a mesma função, mas é diferente de característica. O que muda o Brasil com a entrada do Galhardo no lugar do Washington? Na verdade não tem nenhuma dúvida, vai jogar o Galhardo. E como tu falaste bem, são características diferentes, né? E cabe a equipe usar a característica de cada um. Eu me lembro que no jogo mais importante do ano, né, um dos jogos mais importantes da história do Brasil, foi o Galhardo que jogou de volante aqui contra o Fortaleza, que fez uma grande partida. Foi o Galhardo que fez, a gente fala muito do gol do Cleverson, mas foi o Galhardo que cruzou para o Cleverson fazer. Né? Então um jogador que tem um histórico vencedor, um jogador que na partida mais importante teve sucesso, foi decisivo positivamente, não tem por que não começar jogando amanhã. O Diogo é uma preocupação ou normalmente ele está à disposição para o jogo? Não, o Diogo é uma preocupação, ele está à disposição para o jogo, tá? Mas é sempre uma preocupação porque é um jogador que sentiu um pouco, né? A gente está poupando alguns treinamentos, mas eu espero contar com ele. Espero contar com ele, claro que eu espero que a gente não tenha uma expulsão, que aí realmente sobrecarrega todos os 10 jogadores que ficam, né? Mas a ideia é contar com ele, sim. O Teco vinha sendo utilizado como titular, por que nos últimos jogos ele não vem nem ficando no banco de reserva? A questão dele é física ou é técnica? Não, nenhuma das duas. Não. Quando o Teco entrou nas últimas partidas da Série C, no lugar do Fernando, o Fernando estava bem. É uma questão mais de característica mesmo, né? Mais de característica de jogador. Eu tenho à disposição bons zagueiros experientes, tenho o Evaldo ainda, né? E que normalmente os zagueiros levam muito cartão, tal, tu tem que ter um leque maior de opções, mas o Teco é um jogador da minha confiança, foi aquele jogador que nas últimas 5 partidas da Série C fez com que o time não levasse nenhum gol, né? Eu sempre recordo isso, porque a gente tem uma memória muito curta com relação ao Teco, com relação ao Galhardo, com relação ao time em si, né? Nós somos muito frágeis. Qualquer resultado positivo nós vamos para um lado e se o resultado não for negativo nós levamos para o outro. O Teco é um jogador que em seguida volta para o time, talvez o mais rápido que vocês possam imaginar, porque é um jogador que para algumas partidas ali eu precisava de uma característica diferente e ele entrou. Para não ter vencido em casa, Rogério, a partida contra o São Paulo passa a ser um peso maior de ter que conseguir a vitória fora de casa? Não. O peso é sempre o mesmo, né? E sempre é um peso grande, né? Mas em todas as partidas, né? Desde que eu assumi aqui como treinador, eu exijo sempre de mim e de quem é o comando, nós fazemos sempre a partida da vida, né? Que até por respeito que a gente tem ao clube, se torna uma partida decisiva, importantíssima, porque é a próxima. Os jogos que passaram nós não temos mais como fazer mais nada, né? Embora se fez muito, esse último jogo tu jogar todo o tempo com um a menos, né? Mas independente se tu foi bem ou não foi bem,
essa partida não retorna mais. Então eu sempre tenho a consciência, isso desde que eu iniciei como treinador, que a partida seguinte ela é a mais importante. São Paulo vem bem no Campeonato Gaúcho, né, Rogério? Vem sendo talvez uma das sensações do interior do campeonato, coroado com uma vitória sobre o Grêmio. Como esse momento e essa vitória sobre o Grêmio de São Paulo influencia positivamente e negativamente para o Brasil nessa partida de amanhã? Primeiro eu fico contente que o São Paulo esteja bem, né? Até porque tem muitos jogadores lá que a gente já trabalhou junto, tá o Hélio como treinador, tá o Passarinho como treinador de goleiro. Eu tenho uma admiração grande pelo São Paulo, pela força que ele tem, pela força do seu torcedor, por ser daqueles estádios do interior que o torcedor vai, né? Acho que isso é o que falta, como é o Brasil, como é o São Paulo, são poucos times do interior que conseguem se mobilizar a torcida. Eu acho que o São Paulo tem que estar sempre bem, sempre na primeira divisão. Eu acho um grande jogo. É legal que o São Paulo esteja bem, é um time que está aí praticamente já segurou a sua permanência, está lutando pela liderança, então nós vamos ter uma força ali em Rio Grande, uma cidade tradicional em futebol. Eu sempre torço para que os times com torcida, com tradição, com camisa, né, são equipes muito parecidas, são equipes que se doam, são clubes que têm esse apelo popular. É sempre difícil jogar contra uma equipe em que ela está motivada, que ela está com confiança, que o estádio vai estar abarrotado de gente, vai ter muita gente, né? Mas o nosso time é um time também acostumado a esse tipo de jogo, né? O nosso time é um time que sabe jogar sob pressão, cresce nesses momentos, né? Eu acho que para mim futebol é isso. Eu não gostaria de jogar uma partida num estádio vazio, sem TV. É um clássico, estádio lotado, um adversário num momento muito bom, jogo, né, como falei, de visibilidade. Nós lutamos muito para ter esse tipo de jogo, né? E felizmente a gente não precisa sair longe de Pelotas para ter esse confronto. O bom é que o futebol aqui da Zona Sul tem 2 representantes na primeira divisão com essa tradição. Rogério, no jogo contra o Aimoré, criasse um fato novo no segundo tempo e foi bem respondido. E, por um detalhe, o Brasil não saiu com uma vitória importante. O jogo de São Paulo, desde o início da partida, pode surgir um fato novo, seja na postura anímica, tática da equipe, do que vem acontecendo no início das partidas, assim como foi na virada do primeiro e segundo tempo? O Brasil vai ser muito parecido, inclusive na parte tática, com relação à última partida. Eu entendo o que tu quer dizer, né, porque nós precisamos, no segundo tempo, mudar um pouquinho o posicionamento, principalmente porque nós estamos jogando com 10. É uma formatação que mesmo quando nós estivermos com 11 jogadores, nós podemos utilizar. Fizemos isso em alguns amistosos, fizemos isso lá em Vacaria nós fizemos, né? Se for lembrar ali, os últimos lances ali é o Paraná, ali jogando centralizado, fazendo um passo para o Márcio Ramos, né? Quase tivemos a oportunidade de fazer 2-1, tivemos alguns amistosos assim, né? Mas eu gostaria de ter oportunidade, vai ter, talvez nesse jogo, talvez no próximo, durante a partida, vai ter oportunidade de fazer esse tipo de colocação tática, mas com 11, né? E dá para fazer isso com 11, porque aí você tem mais esse jogador, um jogador a mais na minha cancha. Um dos grandes fatores do Brasil na campanha do ano passado era a compactação defensiva. Era difícil penetrar na defesa do Brasil. E o Brasil tem encontrado dificuldades nessa arrancada de campeonato gaúcho, principalmente nesse setor defensivo. Como fazer para compactar de novo essa parte defensiva? Eu até acredito que esteja compactado, porque o que está acontecendo é que existe também um bom nível técnico do adversário, né? E aí, porque não é assim, não tem nenhum gol que saiu
em que nós estivéssemos fora do lugar. Sempre tem um jogador ali, às vezes outro na cobertura. Né? Pega esse primeiro gol que nós sofremos aqui contra o Aimoré. A bola foi direcionada para o centroavante, que fez um porta-luz, mas o Cirilo estava no cara, estava nele. Né? E a bola chegou no Matheus e o Leandro Leite estava ali. Aí tu tem que dar mérito, né? Aí tu tem que dar mérito pro adversário. Né? Não é assim, pô, apareceu um cara sozinho e fez o gol. Né? E, claro, a gente estava com um a menos ali. Mas nos gols que nós estamos sofrendo, tirando evidentemente essa partida com um a menos, que aí realmente falta algum jogador, as outras partidas contra o Lajadense, Piranga, enfim, os gols que nós sofremos, o time está no lugar, ele está compactado. Mas existe o mérito do adversário. Espero que a gente seja mais competente, mais compactado do que está para evitar esses gols. Tu acredita que quando chegar a vitória, quando vier a vitória, o Brasil consegue deslanchar como deslanchou nos outros anos, para ter até mais uma tranquilidade, porque agora teve a torcida dando uma pressão, conversando com os jogadores, cobrando. Eu acho que a vitória pode dar essa tranquilidade? Eu concordo que no momento que tu está empatando muito, tu está no meio do caminho. Né? Como eu sempre falo ali, se perde o jogo em casa para o Aimoré, que era até normal, no determinado momento do segundo tempo, tu está 1 a 1, tu está com 1 a menos, e eles criaram oportunidades. Isso é muito ruim para a competição. E ao mesmo tempo, se você vence, né, você valoriza essa pontuação. Né, porque nós estamos às vezes a gente diz assim, não, o Rogério está a 1 ponto, sei lá, da zona, lá dos 3, mas nós estamos a 1 ponto da zona de classificação. Né? A gente tem que olhar para cima, é a mesma distância. Né? A vitória, sim, nos daria a tranquilidade em termos de pontuação, e nós temos convicção, né? Se nós formos competentes e entrarmos na zona de classificação, que é a zona entre os 8, nós entramos e não saímos mais. E aí realmente nós chegamos na reta final da competição muito forte. Só que para isso você tem agora um jogo contra o São Paulo, muito difícil, que eu não posso desconsiderar o próprio um ponto lá. Nós na verdade agora temos mais, eu sempre excluindo a dupla Grenal, que quem conseguir tirar a ponta da dupla Grenal é uma grande vantagem. O próprio São Paulo conseguiu, o Veranópolis conseguiu, então nós temos um jogo contra o Inter, mas isso tu não pode contar, isso é exceção, né? Claro que depende de uma série de coisas. Uma coisa é você pegar, às vezes, o Grêmio dando mais atenção para o campeonato regional, às vezes em outros momentos dando mais atenção para a Libertadores, tal. Cada um, no momento que você pega o Grêmio Internacional, também ajuda. Mas, na verdade, assim, são 11 partidas, certo? Contra equipes do nosso porte. Passou 5 e foram 5 empates. Esse é o nosso ponto de vista, foram 5 empates. Agora faltam 6 partidas, sendo que 4 em casa e 2 fora. São Paulo e Novo Hamburgo. E em casa, né, contra a Juventude, Veranópolis, São José e Passo Fundo. Tá? Então, na minha ideia, e são poucos jogos, na minha ideia é isso. Nós temos 6 partidas, começando com uma de manhã, e aí, sim, depois vão faltar 5, dentro disso que eu estou falando, eliminando o jogo do Inter. E seriam 4 em casa e 1 fora. Então, se você consegue uma vitória, se você consegue entrar na zona de classificação e tendo essa tabela depois com mais jogos dentro de casa, a nossa chance aumenta. Você pode morrer, você jogar fora de casa, dentro de casa agora empatado. Sim, mas nós ficamos com um jogador a menos. Talvez a gente só conseguiu fazer 2 gols jogando com 1 a menos por estar jogando em casa. Se fosse em outro lugar, que tu está ali, o torcedor incentivou. O torcedor nos ajudou muito a conseguir fazer 2 gols. Talvez a gente estivesse jogando fora, nós perderíamos o jogo. Mesmo falou, tem um pessoal que reclamou e tal. Mas desde que eu estou aqui, há sempre um grupo que reclama, que é absolutamente normal. Reclamaram depois do jogo contra o Guarani. O pessoal fica muito ansioso,
que a gente entende, né? Lógico. Não. Mas sempre tem que lembrar onde nós estávamos e onde nós estamos. Né? Esse grupo de atletas é um grupo que levou o Brasil numa situação muito difícil em todos os sentidos e está mantendo o Brasil numa grande situação de estar jogando grandes jogos, como vai ser amanhã, de estar na véspera de jogar uma Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, um segundo semestre não, a partir de maio, uma competição de campeonato brasileiro. Né? Não era um clube que estava fazendo isso, vivia na primeira divisão, vivia jogando a Série B de brasileiro, e esse pessoal que chegou e está pegando a carona, sempre o Brasil, né? Pelo contrário, e esses jogadores que fizeram, o Brasil hoje está num bom momento, e esses jogadores talvez até façam o torcedor ficar até mais exigente do que normalmente um torcedor de um clube do interior tem essa exigência. Ainda falando sobre a torcida, é inegável, Rogério, que um grupo de torcedores, como tu falaste, saiu insatisfeito com um empate no último jogo. E a gente recebeu até com uma certa lamentação, uma certa preocupação a notícia do Cláudio Fabrício Montanelli, que acabou passando mal, não deu a entrevista coletiva, e se esperava que outro membro da direção pudesse vir aos microfones justamente para falar com a torcida e explicar esse empate do time. Queria que tu falasse da importância da palavra do Cláudio Fabrício Montanelli, que não pôde falar, mas houve a ausência de outro membro da direção, talvez responsabilidade do presidente Ricardo Fonseca, e como tu enxergas essa opinião, a importância disso e a ausência dos casos? Não, a gente fica preocupado com a saúde do Montanelli, né? A gente fica preocupado com a saúde do Montanelli, porque o Montanelli, ele é acima de tudo, ele é um torcedor, né? Até para um torcedor também, vamos dizer assim, um torcedor comum, aquele que não é dirigente, mas o clube entender que o sofrimento ou a alegria, ela é de todos, né? Eu até vou ser bem sincero, com relação às entrevistas depois do jogo, eu acho que deveria, na verdade, vir só o treinador. Porque é o treinador que vai falar sobre a questão tática, sobre o que aconteceu dentro do campo. O dirigente, o Montanelli, o presidente, eu acho que deveria, na minha opinião, deveria ser até em outro momento, podia ser no dia posterior, no outro. O que vai se perguntar para o presidente, o que ele achou do jogo, sabe? Fica sempre até difícil para o dirigente falar alguma coisa, porque normalmente a pergunta é mais direcionada à questão técnica, sobre aquilo que aconteceu no jogo. Mas nós temos essa cultura, claro que o torcedor tem que entender, vocês têm que entender que foi um caso excepcional, né? Sempre aconteceu a vinda de um dirigente e foi um caso, não dá para ser de doença, né? Não, porque se sentiu mal, mas isso lá no primeiro tempo, né? Para ver como o pessoal sofre. Mas me parece que já está tudo bem, já está recuperado. Né? Eu digo assim, às vezes vocês mesmos trabalham o dia inteiro no jogo e às vezes as entrevistas se estendem muito, né? E há o dia seguinte para conversar. Né? Mas tranquilo, eu sempre sou admirador dos dirigentes de futebol, no sentido de clube do interior, porque eles encaram e passam as dificuldades. Né? Porque normalmente quem está de fora tem a solução. Né? Assim, estou falando de uma maneira geral, não estou falando especificamente do Brasil. Normalmente quem está de fora tem sempre a solução para tudo. Né? Mas o que às vezes é difícil é você assumir um cargo que precisa decidir. Então o dirigente do interior que assume sem salário, sem nada, essa responsabilidade, eu sempre tenho admiração e às vezes pode até causar um problema de saúde. Rogério, aqueles 2 gols, a gente sabe que abala um pouco a confiança, né? Não sei se tem esse método de trabalhar com jogadores também, a parte de autoestima, confiança, motivação. E se esse jogo de São Paulo
é um jogo diferente por ser um clássico, por dar uma resposta imediata. Se tu, além da parte tática, também vai trabalhar um pouco psicológico, até pela forma que foi esse último resultado. Bem, a palavra confiança, ela não é assim, ó. Esse dia eu ouvi, não lembro qual clube que ganhou um jogo, fez alguns jogos sem ganhar. Essa vitória nos trouxe confiança, né? E eu não consigo entender isso, né? Assim, eu particularmente não consigo entender. Eu não posso não estar confiante na minha equipe. Eu tenho um time que joga com 10 e consegue fazer 2 gols, e consegue fisicamente correr, né? De novo, né? Uma preparação física fantástica, um posicionamento tático que qualquer um, se é uma outra equipe, perde o jogo. Então, aí, se não sai um gol lá do Aimoré no final, a gente ganha, agora eu estou confiante. A gente não ganhou, então eu não estou confiante. A confiança minha e dos jogadores, elas não dependem do resultado. Nós queremos ganhar as partidas, como foi contra o Aimoré, para melhorar a pontuação. Assim, nós queremos ganhar os jogos para aumentar a nossa pontuação. Nós não queremos ganhar os jogos para ter confiança. A confiança, ela e eu estou falando, claro, especificamente desse grupo. Esse grupo já está há muito tempo e já teve tanto sucesso que eu não creio que, não ganhando uma partida, o Martini, o Cirilo, o Rogério ou o Nena vão ficar menos confiantes. Eu vou olhar assim, puxa, eu não confio no Martini. Entendeu? A confiança está instalada no vestiário, e desse grupo nunca vai se perder. Não. A confiança é uma coisa que nós sempre temos. Tu imaginas, depois de mais de 30 anos no futebol, eu ficar esperando um resultado, eu ficar dependendo assim, se nós ganharmos eu sou um bom treinador, se nós empatarmos eu já tenho dúvida. Chega um momento da carreira que não existe mais isso. Existe o descontentamento, né? O torcedor foi descontente para casa, mas claro, nós também fomos descontentes para casa, né? O jogador profissional, quando ele está, e o treinador, quando ele está num clube, ele é um torcedor também, entende? Às vezes, os profissionais, o treinador, gosta mais do clube do que às vezes do torcedor. Depois que ele sai, ele vai gostar de outro clube. Normal, isso é profissionalismo. Mas quando você está trabalhando, eu, por exemplo, eu passo 24 horas trabalhando. Não sei se todo mundo, todo torcedor pensa 24 horas no clube. Mas essa é a minha obrigação. Né? Não é uma questão só profissional, não, tu recebe, não é uma questão só profissional. Você tem que, se você não tiver prazer, não tiver satisfação, não tiver envolvimento onde você está, né? Então, enquanto você trabalha no clube, você é tão ou mais torcedor do que todos. A questão da gente buscar a primeira vitória é para melhorar a pontuação, é para entrar na zona de classificação. Mas não é assim, agora entramos na zona de classificação. Pô, isso nos deu confiança. Como é que eu não vou confiar no Nena? Que me faz um gol lá no Brasiliense que nós subimos de divisão, que me faz um gol que o Veranópolis a gente é campeão do interior, que me faz um gol na Arena, que me faz um gol contra o Flamengo, né? Sabe? Se ele passar 10 jogos sem fazer gol, e não é o caso, agora ele está fazendo gol praticamente todas as partidas, a confiança vai ser a mesma. Essa cobrança de ser um time de Série B, a terceira força do futebol gaúcho, tem atrapalha alguma coisa, essa cobrança excessiva, até por parte do torcedor e também da imprensa no modo geral? Não atrapalha, não atrapalha. Mas isso eu expliquei antes de começar a competição. É que são coisas diferentes, né? O Brasil ele vai para a Série B. Tá? Ele vai para a Série B. Ele se candidatou a jogar a Série B. Mas quando você sobe para a Série B, você não vira automaticamente um time com um nível de Série B. De quem está jogando 10 anos a Série B. Você está entendendo? Tu pega o Náutico lá, o Náutico é Série A, B, A, B, toda hora. Um Bahia, um Vitória, um Criciúma, entendeu? Os caras estão, e vai para a Série A e vem, e aí o Avaí vai para a Série A e vem para B. São times que têm um histórico. O
o nosso histórico, quando nós chegamos aqui, recente, não estou falando de 1985, que é a nossa referência quando o Brasil foi terceiro colocado no campeonato. Mas a história recente do Brasil, quando nós chegamos, é um time que estava jogando a segunda divisão do Rio Grande do Sul. Entende? Que foi da D para C, e que normalmente o que acontece quando vai da D para C? Fica uns 3, 4, 5 anos ali e depois sobe. Olha o Caxias estava na C, não conseguiu, caiu. O Juventude está há horas na C. O Brasil foi para C e subiu. Então, mas ele não passa automaticamente a ser um time de Série B. Né? Eu considero um time de Série B quando você jogar Série B e permanecer. Entende? Ele não vira um time de Série B porque ele subiu da C para B. Ele vai ter que provar isso. Então, o time que nós estamos jogando é o time que estava jogando a Série C, que jogou o Gauchão. Agora, se nós compararmos nós com relação a nós mesmos, com relação ao campeonato passado, gaúcho, a pontuação estava melhor, mas isso acontece. Entendeu? Se você começar tudo de novo, zero, e começa tudo de novo, talvez as equipes que ganharam, que estão hoje na frente, talvez ficassem para trás. É assim que funciona o futebol, né? Ele é muito momento, é você dar liga, é você... Agora eu não posso exigir que tudo sempre dê certo para nós, porque a probabilidade, quando a bola entra lá em Juiz de Fora e no último minuto o Martini faz uma defesa, um milagre, e lá em Caxias o Juventude não faz mais um gol no Guará, e nós vamos jogar em Fortaleza e dar 2 vezes a bola no poste, e o Martini faz, né? Naquele momento esses detalhes nos ajudaram. Eu não posso querer que sempre as coisas funcionem positivamente para nós. Há alguns momentos que você tem dificuldade, é normal que isso aconteça. E aí uma das respostas que eu falei anteriormente, às vezes você precisa passar por essa dificuldade e sair mais fortalecido. Foi o que aconteceu na Série C. A partir do momento que a gente passou pela dificuldade muito parecida com o que está passando agora, o time se torna mais forte. Você também cresce na dificuldade quando você tem um objetivo que não é fácil, alcança esse objetivo, se torna mais forte e vai buscar um objetivo até maior. Queria uma análise tua, Rogério, porque ultimamente se travou um debate, não só na imprensa, mas até mesmo entre a torcida, nos veículos sociais, de qual cobrança deve ser feita ao Brasil, devido ao passado recente vitorioso. O Brasil pode se tornar um refém do passado recente e por isso ser cobrado um pouco mais, por conta das vitórias que teve no passado. E dentro disso, dentro dessa tua análise, eu queria saber porque o Brasil vem de 2 títulos do interior e pode não repetir. Não que não vá repetir, mas pode não repetir, pode acontecer. E hoje já tem uma grande tendência em não repetir. E o torcedor talvez ficaria insatisfeito e cobraria por isso. Nós queríamos saber de ti, Rogério, o que tu espera do Brasil e qual é o resultado dentro do Gauchão que tu consideraria inaceitável? É não classificar entre os 8, é ser rebaixado? Qual o resultado que tu, Rogério Zimmermann, considera inaceitável, não perante a direção ou a torcida, mas por ti mesmo? Primeiro, eu não posso me queixar dessa cobrança, dessa expectativa. Eu até, antes da competição, tentei dar uma amenizada, porque às vezes o pessoal exagera um pouco. Vocês são testemunhas aqui. Não, exagera. Uma das coisas que eu falei, se o Brasil foi campeão do interior em 2014. Eu não me lembro, mas fazia algumas décadas que eu não tinha conseguido. Olha, se fazia, vamos supor lá, 20, 30 anos que eu não conseguia. Se levou 20, 30 anos para conseguir isso, muito dificilmente no ano seguinte conseguiria. Talvez ele levasse mais 20, 30 anos. E o ano seguinte o Brasil conseguiu, foi campeão do interior. Aí eu disse para você, só um pouquinho, fui campeão do interior em 2014, depois de 20, 30 anos. A tendência é não conseguir, conseguiu. Agora, eu disse aqui, vem cá, sério, o Brasil vai conseguir ser 3 vezes campeão do interior, aí seria quase impossível. Né? A lógica diz isso. A lógica diz isso. Tudo tem que ter uma lógica. Nós mesmos, se a gente é campeão do interior, nós queremos mais no ano seguinte, perfeito. Né? Eu não gostaria de
de estar num clube que as pessoas dissessem, pô, Rogério, que legal, você está entre os 11 primeiros, né? Ou nenhuma expectativa sobre o Brasil. Eu não creio que isso seja um problema. Agora, eu continuo dizendo aquilo que eu falei antes. As competições que o Brasil vai disputar, se terminar o ano e ele se manter em todas na primeira divisão e na segunda divisão do brasileiro, diante da dificuldade momentânea que o clube está passando, assim, com problema de estádio, blá blá blá, que eu já falei, eu sairia satisfeito, muito satisfeito. Isso não quer dizer que a gente não queira mais. Se a gente estivesse em algum determinado momento do ano passado, eu disse que se nós ficássemos na Série C era um bom resultado. E era um bom resultado. Agora isso não quer dizer que nós não vamos lutar para... A gente não ia lutar para subir de divisão como subiu. Mas eu tenho que estabelecer um equilíbrio, assim. Não fica evidente, dentro desse equilíbrio eu não estou satisfeito com a colocação do Brasil. Também não posso... Não está bom. Eu estou tentando achar o equilíbrio. Porque, como eu falei, daqui a pouco as pessoas, Rogério, quem sabe por estar muito tempo jogando juntos, mas isso foi determinado no ano de 2014, determinado no ano de 2015, as pessoas dizem, vem cá, mas os times... Eu me lembro uma vez que nós perdemos para o São José aqui, no campeonato passado. Não me lembro quem era o treinador do São José, ele disse, não, eu estudei bem em Brasil. Aí depois do jogo me cobraram, ô Rogério, o time está previsível, o São José estudou bem em Brasil. E o São José, naquela oportunidade, naquele ano, não se classificou nem entre os 8. Até eu disse, não, mas no campeonato não adianta. Mas é porque nós perdemos em casa. Nós perdemos em casa. E não era previsível, tanto é que foi campeão do interior. Mas quando tu perde, tu parece assim, quando tu perde ou quando tu ganha, isso é normal, eu estou há bastante tempo trabalhando, parece que tu tem que ter uma explicação simples, assim, nós ganhamos por isso, nós perdemos por isso, sabe? O futebol não é que seja muito complicado, mas não é assim simples a coisa, assim. Eu podia estar explicando a vitória se não sai o gol do Aimoré. Às vezes o futebol o Fortaleza lá jogou melhor do que nós, poderia ter sido campeão, subido de divisão, consagrado o treinador deles, o cara que fez o gol deles lá, tal, entende? O futebol não é tão... essas explicações não são tão simples assim. E inaceitável, o que seria isso? Não, o que eu disse para você, o objetivo, embora a gente queira, eu quero ser campeão de tudo e levar o Brasil para a Libertadores, mas continua a mesma coisa no início do ano, manter na Série A de Gauchão, manter na Série B de Brasileiro. Copa do Brasil, tentar passar uma fase, já que a gente não passou ainda, embora a gente sempre pegue adversários superiores, tal. Isso seria a meta, como mínimo. Agora, dentro do Campeonato Gaúcho, dentro do Campeonato de Série B, se a gente puder, além disso, fazer mais, mas eu só posso pensar em mais quando eu atingir o primeiro ponto. Por isso que a gente sempre fala, primeiro nós temos que manter o Brasil na Série A de Gauchão para depois pensar em outra coisa, senão tu gasta energia em coisas que tu não vai conquistar nesse momento. Chegou o Natan, né, o Rogério Ganhasse, agora mais uma opção para o setor ofensivo, né, que estava fazendo falta, né? Sim. É importante, é um jogador de velocidade, é um jogador de jogada pessoal, né? Acho uma boa, é um cara experiente, porque o cara que teve a base no Inter, ele tem uma formação boa. Um cara que passou pelo Santa Cruz, né, jogou lá 12, 13 partidas na Série B, ele está acostumado com o Santa Cruz de Recife, né? Ele está acostumado com cobrança de torcida, de imprensa, cobrança de resultado, e ele teve sucesso, ele fez parte do grupo, né? Jogou bastante, num grupo que subiu de divisão. Então, diante da característica individual, diante dessa experiência, apesar de ser um jogador, sei lá, uns 22 anos,
eu acho que encaixa bem naquilo que a gente quer.